Boa tarde a todos, eu sou a Mariana Garcia. Sejam bem-vindos à segunda Semana Internacional de Justiça Restaurativa. Esse evento hoje está ocorrendo com o apoio da Smart Idea, Inovar Tecnologia Social e o FONAM. A Semana de Justiça Restaurativa é celebrada durante a terceira semana de novembro, ocorrendo em vários países, como Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e o Japão. Agora eu queria convidar a nossa querida Vanessa Siqueira para que juntas possamos apresentar. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos na segunda Semana Internacional de Justiça Restaurativa, realizada pelo programa Petrópolis da Paz. Estamos juntas aqui, mas com a gente, tenho a certeza que estão também a coordenadora do programa, a Elze Ellen, a Cláudia Clemente, coordenadora da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, a Patrícia Teixeira, a Nádia, o César, a Sabrina, a Marta, toda a equipe junto com a gente nessa realização. Hoje, Mariana, nós receberemos o Evandro Macedo, que é agente de segurança socioeducativa com atuação no DEGASE por mais de 10 anos, em unidades de internação e semi-liberdade, analista de sistema com pós-graduação em projetos de banco de dados, formações diversas em justiça restaurativa e mediação de conflitos, e ele coordena o Núcleo Central de Justiça Restaurativa do DEGASE. Evandro, é um prazer estar aqui com você, por favor. Ótimo. Evandro está com a conexão ótima. Boa tarde, Evandro. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez de estar aqui conosco nesse espaço para compartilhar as suas experiências, a sua história. É muito bom te ouvir, tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós esse momento que passaremos juntos aqui, celebrando internacionalmente a Semana da Justiça Restaurativa, né? Então, muito obrigada, em nome da Elze, que é a coordenadora do programa Petrópolis da Paz, e eu passo a palavra para você também dar suas boas-vindas e para a gente começarmos as nossas atividades aqui nesse momento. Muito obrigado, Vanessa. É uma satisfação e uma honra poder participar desse encontro, né, desse bate-papo, principalmente numa semana tão representativa, não só para quem faz justiça restaurativa, educação para a paz, mas, essencialmente, numa semana que, a nível internacional, se comemora as atividades referentes à justiça restaurativa, sem dúvida, nós estamos atingindo no país um sem número de atividades nessa semana, o que me traz muita satisfação em poder entender que a justiça restaurativa não é mais uma atividade de uma minoria persistente, que luta por um ideal, né, por uma visão de mundo um pouco mais de vanguarda, mas está se tornando uma política pública que está sendo implementada ou que já está a pleno vapor em vários lugares. E aí não dá mais para enumerar esse ou aquele estado da federação que tem um projeto piloto ou que tem uma atividade inédita de JR, como nós chamamos, mas pensar a justiça restaurativa como uma política pública em atividade em tantos municípios, tantos estados, a exemplo de outros países que já praticam há mais tempo. Então, eu saúdo aqui ao Petrópolis da Paz, a Câmara de Mediação e Justiça Restaurativa, coordenada aí pela Elze Ellen e por vocês, Vanessa, e as demais pessoas que fazem parte. Vamos, então, começar? Podemos dar início? Você está sem som, Vanessa.
Oi. Podemos começar assim, tá? Fique à vontade para projetar a sua apresentação e se tiver alguma dificuldade, a gente retorna de novo. Tá ok, muito obrigado. Bom, essa apresentação, na verdade, é cópia de uma outra que a gente começou outro dia, mas por falta de luz, uma série de intercorrências que aconteceram, a gente acabou não prosseguindo. Então, aqui está um pequeno resumo, não é, dessa apresentação pessoal, que você já citou tão brilhantemente, e vamos ao tema em si. Antes de falar de justiça restaurativa, vamos entender aqui que o DEGASE, que é o órgão onde eu trabalho, é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que tem como missão promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Eu sempre começo por esse slide, independente de qual seja a apresentação, porque é bom que a gente entenda que o Rio representa na federação a vanguarda em termos de socioeducação. Já é uma instituição, o DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, já tem um desenvolvimento suficiente para a gente poder propor ideias novas, algumas outras já consistentes e em prática, ou seja, poder contar com uma equipe bastante alinhada para se promover o que se chama de socioeducação. E interessante frisar que socioeducação é um termo relativamente novo, criado pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a quem eu faço reverência como grande formador e aquele que trouxe um conceito novo em relação ao que se fazia antes com o título de justiça juvenil. Então, a socioeducação é uma figura, uma retórica nova, a partir do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, entendendo que é uma atividade diferenciada e que não é apenas praticar justiça juvenil, mas tem uma série de outros conceitos que estão aí incluídos no sentido de responsabilização, de ressignificação. O DEGASE é um órgão que vem lá de 1993, então ligado ao Poder Executivo do Estado do Rio e é responsável pela chamada execução das medidas socioeducativas. Então, com a implantação do ECA-SINASE, saiu-se daquele conceito de jogar tudo num grande caldeirão, que era considerado uma atitude criminosa, né, ou similar a uma atitude criminosa, e que foram foram criadas as medidas socioeducativas. Então, quando esse ato infracional cometido por um jovem ou adolescente, ao invés de uma pena, diz-se que ele vai cumprir uma medida socioeducativa. E o DEGASE é o órgão dentro do Estado do Rio de Janeiro responsável pela execução dessa política pública. E isso está preconizado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Poder Judiciário chega a uma decisão, né? E essa decisão, quando indica aquele jovem para cumprir uma medida socioeducativa, essa medida é cumprida dentro do DEGASE. Então, a missão do DEGASE, que é promover a socioeducação no Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas,
cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e convivência familiar e comunitária. Então, dentro dessa missão, projeta-se isso na visão do tempo como uma instituição integrante do sistema de garantia de direitos, reconhecida nacionalmente como órgão de excelência, conforme eu falei, e responsável pela execução da política de atendimento socioeducativo. A quem? Aos adolescentes em conflito com a lei ou, dito de uma outra forma, aqueles adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, essa visão é em prol de uma sociedade livre, justa e solidária. A atuação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas atende a todo o estado do Rio de Janeiro. Isso vai do sul fluminense, lá de Paraty, Angra dos Reis, Resende e Barra Mansa, Volta Redonda, até o norte fluminense, lá na região de Campos do Goytacazes, Itaperuna e etc. Então, cobre toda a malha do estado do Rio de Janeiro. E nós temos unidades de socioeducação, tanto unidades de semi-liberdade, onde os adolescentes cumprem durante a semana e comparecem a esses centros de socioeducação e são liberados sábado e domingo para visita familiar, para estar com a sua família, retornando na segunda-feira. Então, essas são as unidades de semi-liberdade. E aí tem Bangu, Santa Cruz, etc., tem todas aqui do nosso lado direito. Enquanto que existem aquelas unidades de privação de liberdade, ou seja, uma unidade de internação total, onde o adolescente, no cumprimento da sua medida, não sai. Essas medidas, então, têm níveis diferentes. E a partir do momento que ele, por exemplo, numa medida mais gravosa, tira um determinado tempo, cumpre um determinado tempo num centro de internação, essa medida pode, então, progredir. O juiz ou a juíza pode, então, decidir que ele deva ir para um lugar menos gravoso, com uma liberdade restrita, e não aquela privação de liberdade. Então, são estágios diferentes e que essa progressão pode, então, levar alguma pessoa que esteja em privação total de liberdade, num centro de socioeducação, para uma unidade de semi-liberdade. É o que se chama de progressão da medida. Ou, no caso da pessoa que está em semi-liberdade e dentro daquele tempo que está cumprindo, comete, né, ou um novo ato infracional, ou descumpre alguma obrigação dentro da sua medida socioeducativa, ele também pode regredir de medida, sair da semi-liberdade e voltar para a internação. Então, isso é o DEGASE. Sabendo, já tendo uma noção de o que é o DEGASE, vamos entender o que é a justiça restaurativa. Interessante que todo dia alguém pergunta sobre justiça restaurativa, sobre o que é. E isso mostra um interesse das pessoas por esse termo que, aos pouquinhos, vai sendo trazido para a nossa sociedade. E justiça restaurativa não necessariamente é uma forma diferente ou contrária à justiça tradicional. Na verdade, é uma alternativa. Na verdade, a justiça restaurativa complementa essa justiça tradicional, que é a chamada justiça retributiva. Ou seja, você cometeu um crime ou um ato infracional e vai ter uma sanção. E essa sanção pode ser a sua privação de liberdade. Então, mexe essencialmente com o direito de ir e vir de quem cometeu um ato infracional. A justiça restaurativa já olha isso de uma forma diferente, onde presume-se que quem cometeu um crime ou um ato infracional, na verdade, teve uma quebra de relação em relação a uma relação já continuada ou não.
e isso trouxe prejuízo a alguém, isso trouxe dano. Então, ao invés de simplesmente tirar a liberdade, ela questiona sobre o que aconteceu, quem causou, quem foi a vítima, o que está se fazendo por essa vítima e como é que a gente pode trabalhar os fatores de reintegração social. Então, a justiça restaurativa procura resgatar o justo e o ético nas relações, nas instituições e na sociedade. Então, além de remediar o ato de transgressão, a JR busca também a prevenção e evitar que aquela violência se repita, né? Então, não se resume a um procedimento especial para resolver conflitos, apesar de também fazer isso. Então, não é simplesmente excluir qualquer pessoa quando vem à tona um conflito, mas, ao contrário, trabalhar nas relações e as responsabilidades coletivas e individuais, para que essa pessoa retorne à convivência comunitária da melhor forma possível. Assim, a JR traz uma verdadeira mudança de paradigma, ou seja, do paradigma retributivo, punitivo, para um outro chamado restaurativo. Então, ela pega como foco central aqueles danos que foram cometidos e as consequentes necessidades, tanto da vítima, como também do ofensor e da comunidade. Ou seja, ela trata das obrigações decorrentes daqueles prejuízos de ordem moral ou material. Então, como é que a gente faz isso? Através de procedimentos inclusivos e cooperativos. Então, isso foi definido lá na obra de referência da Justiça Restaurativa, de nome Trocando as Lentes, do autor Howard Zerr. Então, para tal, vale-se de procedimentos inclusivos e cooperativos, nos quais os envolvidos, todos, aqueles direto ou indiretamente atingidos, trabalham de forma a corrigir os caminhos que nasceram errados. Essa é a definição do Howard Zerr. E por que nós fazemos JR? Não é? Tanto no Brasil quanto em outros países. Para que a gente reestruture a lógica de convivência, para uma construção mais justa, né, de uma sociedade mais justa e mais pacífica. Na nossa atividade, ou seja, lá no Degase, quem é que participa ou pode participar da JR? Em primeiro lugar, os adolescentes e jovens cumprindo medida socioeducativa. E eu faço a distinção aqui de adolescentes e jovens, que a gente considera os adolescentes entre 12 e 18 anos. Mas aquele que cometeu um delito, uma infração, quando estava para completar 18 anos, pode assumir uma medida socioeducativa de até 3 anos. Então, ele pode permanecer no Degase até próximo aos 21 anos. Então, pode ser para adolescentes e pode ser para jovens nesse conceito. Mas também aqueles que se envolvem nessas relações, sejam técnicos, agentes, os gestores, e, por que não, os próprios familiares e a rede onde esse adolescente está inserido. Então, na nossa atividade, para ficar claro, o poder judiciário ele determina a medida socioeducativa, assim como também deriva casos, ou seja, ele indica determinados adolescentes ou jovens para que nós trabalhemos através da justiça restaurativa. Então, um jovem cometeu um delito, tanto o Ministério Público quanto o próprio juiz pode lançar mão de trabalhar aquele caso com justiça restaurativa. Nesse caso, normalmente, aquela medida é suspensa, né, ou o processo é suspenso e encaminhado para nós.
a gente vai trabalhar durante um determinado tempo e vamos devolver aquele caso para o Tribunal de Justiça, para a promotoria, dizendo, olha, nós já trabalhamos em cima do caso. E aí vai caber à decisão judicial se vai ter algum benefício para aquele jovem ou não, mas a gente não trabalha, via de regra, com a promessa de algum benefício. Então, simplesmente o adolescente vai, nós atendemos, e, ao final, aquela decisão que foi encontrada por nós, ou seja, um possível acordo entre adolescente e vítima, e quando não a vítima, a própria ressignificação, a própria o repensar daquele adolescente é passado através de um relatório, onde a justiça pode homologar aquilo e trabalhar pela redução ou não daquela medida socioeducativa. E, normalmente, nesses casos, a gente pode, e normalmente faz, a chamada dos familiares e da rede próxima para trabalhar em relação àquele caso. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em termos práticos. O adolescente cometeu um roubo ou um furto determinado no açougue perto da sua casa. E, através lá do judiciário, chegou-se à decisão de que ele seria enviado para que a gente trabalhasse com a justiça restaurativa. Nesse caso, vamos começar pela vítima daquele ato danoso, vamos chamar o dono daquele comércio, o gerente, quem representa, e perguntar o que houve, como é que aquilo aconteceu, quais foram os danos, se aquilo causou ferimento, seja material, emocional ou de alguma forma àquela vítima. E, por outro lado, vamos também chamar esse jovem, esse adolescente, para dizer o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e trabalhar essas relações de forma que, passado o tempo do cumprimento da sua medida, ele possa retornar para a sua família, para o seu local de moradia, tendo, de alguma forma, diminuído aquele ônus em relação àquilo que ele cometeu. Seja reparando o dano, pagando aquilo que ele absorveu, por exemplo, ou chegando a algum acordo que satisfaça as necessidades de ambas as partes. Já tivemos casos onde não só foi devolvido aquilo que foi subtraído, mas também a vítima entendeu que poderia fazer alguma coisa por aquele adolescente e forneceu alguma ajuda para estudo ou para reinserção de trabalho, ou seja, são olhados ou procura-se olhar os diversos lados daquelas relações, inclusive em relação a familiares e à própria comunidade. E aí, a pergunta, onde é que a JR é realizada? Bom, nós temos dentro do DEGASE um órgão chamado Núcleo Central de Justiça Restaurativa, onde nós vamos trabalhar. Esse núcleo eu coordeno e temos mais alguns colaboradores, mas já foi um chamado EUKIP, que era eu sozinho até um determinado tempo, e depois a gente foi se estruturando para passar a atender de forma mais abrangente e mais eficaz. Então, em qualquer atividade, como eu estou colocando aqui, de um projeto piloto a uma simples aplicação de prática restaurativa localizada, deverão ser exploradas as suas potencialidades. Então, no nosso caso, é aplicado de uma determinada forma, mas em outros lugares vai ter outro tipo de aplicação. Quer dizer, vai se adequar, vai se adaptar a cada órgão que for trabalhar com JR. Então, aqui, para a gente entender o que é o enfoque restaurativo, eu vou falar novamente que a gente vê a participação dos envolvidos, das comunidades, só que com foco na reparação de danos e na responsabilização de quem cometeu aquele ato. Mas a gente
não vive sozinho, a gente vive dentro de relações, sejam elas profissionais, educacionais, de convivência familiar, comunitária. Então, tudo isso precisa ser pensado quando a gente faz a justiça restaurativa, lembrando que aquela pessoa faz parte de um mundo lá fora e que não adianta cuidar apenas da sua responsabilização pessoal, mas cuidar das relações primárias, secundárias e etc. Essa foto é exemplo de uma boa prática que nós começamos lá em Teresópolis, onde foi trabalhada a justiça restaurativa dentro da unidade CRIA de Teresópolis. Mas não só na unidade, onde está aqui a diretora da unidade aqui por trás, mas também no sistema de garantias que está à volta da unidade. Então, seja a Secretaria de Educação, de Ação Social, ou todas as outras secretarias e órgãos ligados ao poder municipal, dando apoio para que aquela relação que a gente está trabalhando dentro da unidade possa trabalhar em comum acordo com a coletividade, seja no aspecto institucional, né, público, quanto também até de entidades privadas. Então, aqui no grupo, por exemplo, está a diretora da universidade local e estão pessoas, de alguma forma, ligadas à convivência dentro daquela unidade. E não adianta fazer isso, como eu disse, de forma autônoma. Convidamos aqui o comandante do batalhão local e das instituições próximas, para que isso seja feito de uma forma cooperada, coordenada e coparticipativa. Então, o CRIA de Teresópolis, por exemplo, e não à toa estou citando o CRIA de Teresópolis, é porque mais de 50% em termos médios desse CRIAD, dessa unidade do DEGAS localizada em Teresópolis, é formada por jovens e adolescentes oriundos de Petrópolis. Então, vale informar que são 18 comarcas atendidas dentro do CRIA de Teresópolis. Mas não só Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Apimirim, ou seja, uma série de municípios, e é importante citar que, na boa condição, no bom relacionamento que já existe entre Petrópolis e Teresópolis, no que tange a socioeducação, foi identificado lá pela direção da unidade que, por exemplo, Petrópolis contribui no ir e vir desses adolescentes que cumprem medida em Teresópolis. Ele ajuda com uma viatura ou com passagem, ou seja, existe uma forma cooperada de fazer isso, de forma a auxiliar aquele jovem, aquele adolescente morador de Petrópolis e que cumpre a medida em Teresópolis. Então, por que não evidenciar uma boa prática que a gente deseja que seja referência para outros municípios que talvez não façam assim ou não tenham a condição de fazê-lo? Ou seja, integrar a prefeitura, o poder municipal, com o órgão que cumpre a execução da medida socioeducativa em meio fechado ou semiaberto. Aqui, a sede do CRIA de Teresópolis, nós fizemos há uns dias atrás uma imersão lá para discutir um determinado assunto em relação à medida socioeducativa e tal. Então, fomos para lá e vale a pena falar sobre essa unidade pelo privilégio de localização e de estruturação da mesma. Então, o CRIA de Teresópolis está num lugar aprazível, onde os jovens lá internados, que cumprem semi-liberdade, têm uma série de possibilidades de desenvolvimento. Tem uma horta local, é uma unidade ampla que permite a convivência,
o cuidado com as questões disciplinares e com as questões de estudo. Ou seja, o CRIAD Teresópolis, para nós, é uma unidade referência. Como é que seria bom se todas as unidades do Estado tivessem a possibilidade de oferecer um serviço com esse nível? Então, a partir, né, do acertamento dessas relações conflitivas, a gente busca a transformação cultural das pessoas e também das instituições. Cada conflito como uma oportunidade de promover a cultura de paz. Então, ao invés de simplesmente levar um jovem, um adolescente que cometeu um ato infracional para dentro de um lugar fechado, sem oferecer nada, sem oportunizar nada para esse jovem, é praticamente não fazer nada ou piorar ainda mais aquela condição. E aí a gente pensa no sistema ou numa ambientação restaurativa, onde as habilidades de comunicação e diálogo adquiridas na resolução dos problemas mais difíceis possam combinar com valores e princípios restaurativos. Eu não quero entrar aqui no mérito de estar fazendo uma formação de justiça restaurativa, que é alguma coisa um pouco mais demorada e que eu precisaria de outros recursos, de outro tempo. Mas uma informação, dá alguma ideia de como é que se trabalha. Então, a gente trabalha nessas habilidades, que elas podem ser úteis preventivamente, promovendo uma ambientação restaurativa. Então, quando é que essa justiça restaurativa ela é produzida? Ela implica não cumprir a medida socioeducativa ou aquela chamada pena? Não. O jovem pode estar cumprindo a medida socioeducativa e trabalhando conosco na justiça restaurativa. O que acontece é que, em alguns casos, durante o cumprimento daquela medida, por exemplo, o juiz ou juíza determinou que o jovem vai ficar internado durante 6 meses. Durante esse cumprimento, antes que haja uma revisão daquela medida, ele pode cometer um outro ato infracional. Ele brigou, feriu, causou um dano ao patrimônio, alguma coisa do tipo, e vai novamente para o juiz. E o juiz pode simplesmente suspender esse novo processo e remeter o caso para a gente. Mas ele continua cumprindo a medida socioeducativa anterior, originária. Então, isso não impede que o jovem, estando cumprindo uma medida, possa também estar trabalhando com a justiça restaurativa. E como é que a gente faz isso? Existem metodologias diversas dentro da justiça restaurativa e uma dessas metodologias apontam para práticas circulares, ou seja, quando a gente trabalha em círculo, em torno de um tapete, de alguma coisa que centralize ali aquela atenção. Isso tem benefícios, isso tem motivação para funcionar assim, principalmente pela origem ancestral da justiça restaurativa, em que se procura privilegiar uma prática onde existem objetos centrais e um objeto de fala. Então, quando a pessoa está com esse objeto da fala na mão, os outros têm o direito a permanecerem calados, ouvindo aquela pessoa que está falando. Isso dá um ordenamento na comunicação que permite que as pessoas possam se ouvir mais. Não existe aquele bate-boca, aquela coisa onde todo mundo fala ao mesmo tempo e cada um falando um pouco mais alto, sem escutar o outro. A gente privilegia isso através das práticas circulares, de forma a que as pessoas possam se expressar dentro de um ordenamento, coordenados por um guardião, também conhecido como facilitador daquela prática. Então, o profissional que trabalha com justiça restaurativa
promovendo esses encontros, é chamado também de facilitador de círculos ou facilitador de justiça restaurativa. Quando eu digo que é de círculo ou de justiça restaurativa, é porque não necessariamente você vai trabalhar com prática circular. Existem outras formas, como mediação vítima-ofensor, vítima-ofensor-comunidade, e que trabalham não necessariamente na visão circular. Então, aqui é exemplo de uma prática circular, e eu peguei um caso aqui lá da penitenciária de Teresina, no Piauí, mas para a gente ver que muda o lugar, mas a forma é a mesma. Temos aqui uma peça central, um tapete, com várias coisas aqui depositadas, e esses elementos depositados, uma vez que constituem essa peça central, as pessoas demonstram a sua concordância ou não com o que está colocado. E aí, se tem alguma coisa que fere algum princípio, alguma preferência de um dos presentes, aquilo pode ser retirado do centro. E a função dessa peça central é permitir que as pessoas, às vezes, tenham uma certa dificuldade de encarar a pessoa que está de frente, ou uma certa inquietude que não consegue mirar nos olhos dos outros, é a oportunidade dela ter uma peça central ali que ela possa se virar, se dirigir, sem necessariamente estar encarando, até num momento de emoção, num momento de maior intimidade, que a pessoa não queira estar se expondo de uma forma mais exacerbada. Então, isso, por exemplo, é uma forma de estar produzindo esses encontros. E aí vem uma pergunta: quanto é que custa fazer isso? É caro? Isso, para mim, é um dos fatores que, no meu entendimento, são muito interessantes e que convencem o porquê de se fazer JR. E eu respondo com uma pergunta: quanto custa manter uma pessoa presa ou um adolescente no sistema socioeducativo? Então, se vocês forem trabalhar num número hipotético, vamos imaginar que uma pessoa que está presa custe para a sociedade 5 mil, 10 mil, sei lá, por mês. Vamos botar um número de 10 mil para trabalhar hipoteticamente. Essa pessoa que custa 10 mil ao Estado no mês, se a gente levar em consideração um ano, passa a ser de 120 mil, né? Em 3 anos, 360 mil. Ou seja, manter uma pessoa durante 3 anos num centro de socioeducação, num lugar qualquer do Brasil, pode custar 300 mil reais. Isso quer dizer que 3 pessoas custam 1 milhão. Será que não é mais interessante, mais econômico trabalhar na ressocialização dessa pessoa, de forma que ela não reincida no crime, que ela não cometa novamente um ato infracional, que ela tenha condições, como egresso, né, depois que sair do cumprimento daquela medida, de se reintegrar positivamente à sua família, à sua localidade, à sua comunidade, numa nova relação de convivência, de trabalho, de prática familiar. Ou seja, sem dúvida é mais barato investir na restauração dessa pessoa. Então, nós não custamos 1 milhão para o Estado, mas podemos fazer com que o Estado economize muitos milhões a longo prazo trabalhando essa ressocialização. E no ODEGASE, o nosso núcleo central está estruturado dentro, hoje, da Escola de Gestão Socioeducativa. Nós funcionamos lá já há 3 anos e começamos, dito com o pé direito, porque antes da gente praticar, a gente cuidou
de ter um marco legal, de ter uma portaria estadual, né, que faça toda a previsão legal de como é que é feito esse trabalho, a estrutura, a existência, o corpo de funcionários, a coordenação, quais são os eixos de trabalho. E, para a gente entender, nós trabalhamos hoje com 3 eixos. Um voltado para a formação de novos facilitadores, e não só de facilitadores, mas de pessoas que entendam o que é a justiça restaurativa e seus valores, seus preceitos, seus princípios, de forma a ter uma atuação profissional mais eficaz e trabalhando numa política de paz. Agora, não só o eixo formação, a gente também faz atendimentos que podem ser atendimentos realizados a partir de uma decisão judicial, ou seja, quando o juiz ou o promotor indica aquele caso para nós, mas também de práticas restaurativas percebidas dentro das unidades. Hoje, por exemplo, a gente está implantando uma comissão de avaliação disciplinar em cada unidade do DEGASE. Então, se o adolescente comete, dentro do cumprimento lá da sua medida, um ato indisciplinar, ele é levado não para julgamento de uma pessoa única, mas de uma comissão que pode determinar que aquele jovem seja atendido pela nossa equipe de justiça restaurativa. Então, independente da sanção que ele possa receber dessa comissão, ele também pode receber esse trabalho, né, de justiça restaurativa, procurando trabalhar nas suas relações continuadas, ou seja, ele cometeu aquele ato indisciplinar, mas ele vai ter que voltar para a convivência, seja com os colegas que estão também internados, ou com o corpo de funcionários, com gestores, etc. Ou seja, a gente vai trabalhar nessas relações. E aí, como eu falei, pode ser formação, pode ser uma medida judicializada, né, que o Poder Judiciário determinou, ou até uma prática restaurativa dentro da gestão socioeducativa. Então, esses são os 3 eixos, e a gente trabalha com o planejamento de atividades, os projetos em si, os planos de ação e etc. Mas justiça restaurativa tem como base a cooperação, a coexistência. Isso aqui é uma foto de antes de eu estar na justiça restaurativa oficialmente. Aqui é uma atividade que nós estávamos numa noite dentro de um plantão numa unidade do interior, lá em Barra Mansa. Era uma reunião da equipe, já aqui trabalhando em forma circular, pensando como é que foi aquele plantão, antes de chegar a registrar as ocorrências, pensar no que faria no dia seguinte. Ou seja, é uma prática de boa convivência. Os adolescentes aqui que, respeitando o ECA, não estão identificados, participando de uma atividade externa, onde mostra que socioeducação não é só manter preso dentro de um alojamento como se fosse uma prisão. É também proporcionar vida comunitária, educação, cultura. Isso aqui, no caso, foi um grupo que foi fazer uma visita à Ilha Fiscal, aqui no Rio de Janeiro. Não dá para entender quem é adolescente e quem é o agente que está acompanhando eles, né? Que já remete à foto da turma que foi formada em 2015, lá no SEDECA, com 30 e tantos formandos, e que hoje estão praticando justiça restaurativa em instituições diversas, tanto no poder municipal, no estadual, mas também nas instituições do terceiro setor, e fazemos hoje uma comunidade restaurativa.
independente do órgão que estamos trabalhando. Vale ressaltar também que essa rede não é só municipal, não é só estadual, mas isso aqui foi uma atividade que nós realizamos, uma semana de justiça restaurativa, onde nós fizemos uma delegação brasileira para estudar nos Estados Unidos, junto com outros praticantes de justiça restaurativa de vários estados da federação, desde aqueles mais avançados no tema, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, mas também de outros estados onde a gente estava ali estudando, verificando como é que justiça restaurativa pode ser executada a partir de boas práticas. Então, isso não é só no Rio, isso não é só no Brasil, mas vem lá dos Estados Unidos, vem da Europa, vem de países onde as práticas restaurativas fazem parte, inclusive, da legislação, como é o exemplo da Nova Zelândia, que tem as práticas restaurativas como prática da sua justiça juvenil. Aqui a cerimônia de diplomação do curso, mas, essencialmente, aqui como a referência mundial de justiça restaurativa, o americano Howard Zerr. Então, vale falar que, quando a gente pensa em referências acadêmicas, técnicas, sobre aquilo que a gente faz, a justiça restaurativa, pela sua brevidade, pela sua novidade, afinal de contas, esse livro foi escrito nos anos 70, 80, ou seja, tudo que se pensa de restaurativa vem dessa época, apesar, claro, das referências serem ancestrais, mas essas referências estão aí para a gente conhecer, trocar ideia e poder progredir nos estudos. Então, Howard Zerr, ao lado aqui da Isabel Lima, uma juíza lá do estado da Bahia, que foi buscar justiça restaurativa lá na Nova Zelândia, estudar, fazer seu pós-doutorado no assunto e ser uma grande parceira nossa a nível Brasil para a implantação de JR. Aqui são vários encontros de justiça restaurativa que mostram que JR não se faz sozinho, ele é fruto de boa convivência, de boas relações e com pessoas de diversos órgãos cooperados. Nós, no DEGASE, trabalhamos, como eu falei, a partir de uma portaria, a Portaria 441, que define a justiça restaurativa na instituição e como é que ela deve ser realizada. Ou seja, justiça restaurativa não é só, vamos dizer assim, só entre aspas, né? Uma metodologia de comunicação que privilegia políticas de paz, mas, essencialmente, pode ser uma prática institucional, trabalhando valores e princípios para uma melhor convivência entre todos. É isso. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Eu preciso aqui, só um minutinho, parar aqui o compartilhamento e retorno aqui a Vanessa para a gente ver se existem questões, perguntas ou alguma coisa do tipo. Estou aqui disposto a poder dirimir alguma dúvida. Evandro, que bom! Eu percorri junto com você toda essa trajetória. Fui ouvindo e imaginando como foi a construção, né? Os passos, cada passo. Nós aqui em Petrópolis estamos vivendo algo parecido, né? Houve a lei em 2017, a Lei 7.532, lá nós temos o ato de criação, nós temos também toda a estrutura, nossos eixos são a mediação escolar, a justiça restaurativa, a mediação comunitária, e agora, em 2019, com a Câmara Pública, né? A Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos. E como é bom ouvir essa trajetória e estreitarmos esses laços, né? Quando você falou de Teresópolis, os jovens e adolescentes que estão lá e representam 50% desse total,
e o apoio que Petrópolis dá para que esse movimento aconteça. Então, tem muita caminhada aí, né? Tem muita caminhada, muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, e como a gente aprende ouvindo e como a gente pode refinar mais ainda esses laços, porque estamos todos com um único propósito. O propósito é o mesmo, né? Talvez nosso trabalho, como você falou, às vezes a prática que a gente usa é mais o círculo em determinados momentos, mas tem toda uma metodologia ampla que pode ser utilizada. Todos nós estamos fazendo diversas atividades, mas todos em um único objetivo, né? Que é a questão de tentar. Você falou em algum momento do trabalho voltado para a ressocialização, né? O trabalho voltado para o resgate, para esse jovem não precisar ir para esse espaço e também não representar esse valor todo. Esse valor todo pode ser investido em educação, investido em outras ações tão importantes, né, para o desenvolvimento da nossa nação, da nossa terra. Então, Evandro, em nome da Elze, que é a nossa coordenadora, que está em contato sempre com vocês sempre nos acolhem nos cursos, nós acabamos de participar de um curso junto com vocês, então a gente agradece muito por todas as oportunidades, por todas as trocas, por todas as conquistas que, quando a gente conquista algo aqui, a gente sabe que vocês vibram daí, né? E a mesma coisa acontece quando a gente sabe que vocês conquistaram algum passo, que conseguiram atividades positivas, o círculo traz isso, né? Prospecção, tentar algo para o futuro, com uma melhor ação, né? Então a gente vibra daqui também com os ganhos, com as vitórias de vocês nessas atividades junto a esse público que vocês atendem. Então nós só temos a agradecer pela sua disponibilidade sempre. Você mostrou algumas fotos, então eu fui vivenciando de verdade. Eu participei agora de um curso junto com a Isabel, da Moinho de Paz, então ela tem essa formação tão rica, tão importante para todos nós também. E você mostrou o grupo reflexivo, que nós também participamos, estamos com saudade desse grupo. A gente fica mais aqui em Petrópolis e, por conta disso, criamos também um grupo reflexivo da região serrana, onde você está junto nessa coordenação conosco, e estamos, assim, esperando esse momento passar para retomarmos presencialmente os estudos e as atividades intersetoriais que são tão importantes, né? Você, em algum momento, também falou dessa importância. As pessoas estão em todos os espaços, né? Estão na escola, estão nas ruas, estamos em todos os lugares, estamos nos departamentos, na assistência social, então precisa ser interligado esse trabalho, sim. Então foi muito rico te ouvir a sua trajetória e agradecer. Vanessa, você resumiu de forma bastante eficaz essa integração possível e que está sendo colocada em prática. Ou seja, existem coisas que a gente presume que sejam possíveis fazer, mas ninguém faz nada. Nós, há algum tempo, partimos, isso é uma atividade que não é só de um lado, não adiantaria nós desejarmos fazê-lo e vocês não contribuírem, e vice-versa. Então, nós começamos essa integração. Eu fui visitar a Câmara de vocês, lá de Petrópolis, e fiquei encantado, não só com a questão física da Câmara, mas o envolvimento das pessoas, envolvimento da estrutura municipal de apoio, e a proposta não poderia ser outra senão a integração entre os municípios, entre Petrópolis e Teresópolis, que estão ali coladinhos e que podem, sim, trabalhar juntos por uma socioeducação mais integrativa, uma socioeducação que olhe para o seu público fim, o jovem ou adolescente internado, pensando como prover uma educação para trás, a educação em outras disciplinas, como prover os recursos para que tanto o aspecto biopsicossocial daquela intervenção sejam considerados. E aí a gente olha para toda a estrutura municipal de apoio. Então, eu já formalizei o convite para vocês comparecerem lá em Teresópolis para
entender fisicamente, ser apresentado diretamente aqueles óculos, e aí eu diminuo a minha presença, apresentando vocês, os dois grupos, Petrópolis e Teresópolis, e vou ficar monitorando de longe o desenvolvimento desse encontro, que eu acho que vai ser muito legal, promissor, e que pode trazer benefício para os dois municípios, para as duas redes trabalharem juntos. Eu acho que, como diz a música, um vizinho sempre mais que dois. Eu acho que a gente sim pode somar, pode trabalhar junto, produzindo uma socialização melhor. É isso. Agradeço a você, agradeço a Elsa pela oportunidade. E você sabe que eu estou sempre disponível. Chamou, eu compareço. Pode crer. Verdade, Evandro, a gente sabe disso, sempre que a gente entra em contato, você está sempre à disposição. Esse convite a gente quase conseguiu realizar, mas a gente vai reagendar, e o convite para que a equipe venha aqui em seguida, também estamos aguardando essa oportunidade para juntos pensarmos nesse movimento de atendimento aos jovens de forma mais qualificada, humanizada, para que o trabalho seja realizado ainda mais fortalecido por todos esses municípios que estão tão próximos e que atendem, né, seus munícipes. Então, te agradeço mais uma vez em nome de toda a equipe, em nome do programa. Agradecemos também a parceria de todas as pessoas que estão sempre conosco, do Alex nos bastidores, da Mariana também, que fez a abertura. O agradecimento a todos que ficaram aqui conosco. E amanhã seguiremos com a segunda Semana Internacional de Justiça Restaurativa no município de Petrópolis. Evandro, até breve. Até breve, Mariana. Vanessa, inclusive, continuando as comemorações dessa Semana Internacional de Justiça Restaurativa, amanhã eu estou indo com a equipe para a Volta Redonda iniciar um curso de formação de facilitadores. E quem sabe no ano que vem a gente também faça um novo curso aí na região serrana. Então, com certeza. Estamos juntos. Valeu? Boa viagem, boa formação, e volte para fazer conosco aqui a formação também. Sem dúvida. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.